a partida por 2-1. Na Libertadores, a semana foi esquecível para os brasileiros. Várias derrotas. O Fluminense perdeu em casa para o Júnior de Barranquilha. O Flamengo não passou de empate também no Maracanã contra a LDU. Na altitude de La Paz, o Santos perdeu para o The Strongest e se complicou. São Paulo e Palmeiras perderam em casa para argentinos. No Morumbi, o tricolor foi derrotado pelo Racing 1-0. No Allianz Parque, o Verdão também deixou escapar a invencibilidade no torneio. 4-3 para o Defensa e Justiça. O placar parece ter deixado o técnico Abel Ferreira desnorteado. Ele tentou, mas não conseguiu definir em 2 palavras a partida. E, portanto, hoje, se tivesse que resumir este jogo em 2 palavras, orgulho tremendo na minha equipa e muita felicidade do nosso adversário. Mas o argentino que fez mais bonito nessa semana foi o River Plate. A equipe dirigida por Marcelo Gallardo teve um surto de Covid. 20 jogadores testaram positivo e não puderam jogar contra o Santa Fé. Detalhe, o River teve de improvisar o volante Enzo Pérez no gol. Pérez não é parente do lendário, inesquecível e careca Valdir, mas até que deu conta do recado. Era preciso ter fé. Só um milagre para o River Plate poder entrar em campo e conquistar uma vitória contra o time colombiano. Se o Boca tem a proteção de Dios Maradona e o San Lorenzo é o time do Papa Francisco, o River também estava abençoado contra o Santa Fé. Ou melhor, com a Santa Fé a favor. Uma vitória por 2-1, heróica, inusitada, sem goleiro. Uma demonstração de que o impossível às vezes se torna possível. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem pra vencer a tela da Band. Domingo, às 9h30 da manhã, a Fórmula 1 acelera nas ruas de Mônaco para a 5ª etapa da temporada. Neste sábado já tem classificação e largar na pole, pelo menos no retrospecto, pode fazer toda a diferença. Conta aí pra gente, Mariana Becker, por quê? Com os guarda-reios sempre colados à pista de Mônaco, não há espaço para erro. Também quase não há espaço para ultrapassagens. Por isso, mais do que em qualquer outro circuito da Fórmula 1, a classificação é fundamental. No Principado, largar na pole position é praticamente meio caminho andado para a vitória. Em 45% das 66 edições do GP de Mônaco, o pole venceu. E nas últimas 10 corridas, em 7 o vencedor largou na frente. This weekend is a bit different than Barcelona as a street circuit. A lot of things can happen, and we just have to make sure that we have a competitive car, especially, of course, for qualifying, because that's the most important. Mas é importante a gente considerar outras estatísticas. Por exemplo, o pole também abandona a prova. Nas traiçoeiras ruas de Monte Carlo, o pole position não chegou ao fim por 21 vezes. O abandono mais famoso foi o de Ayrton Senna em 1988. Ele largou na pole e liderava com 54 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Alain Prost, quando simplesmente bateu sozinho. Charles Leclerc foi o mais rápido nos treinos de quinta-feira depois de ficar quase toda a primeira sessão parado nos boxes, com um problema no câmbio da Ferrari. Será que ele está tranquilo para a classificação? Not yet. I want to wait. I want to wait Saturday for now. I mean, it's looking good, but for now it's looking a bit too good to believe it. So let's wait and see. Saturday we'll know exactly where we are in qualifying, and then we'll go from there for the race. E partir para a corrida na pole position em casa é melhor ainda. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Neto, que está de olho aqui no nosso programa, sempre acompanhando
o Esporte Total, e por irmão dele também o Richard. Força, Richard, obrigado pela audiência aí de vocês. A Band é a casa da velocidade. Neste final de semana tem estreia da Copa Truck. Fala, Fernandinho, um abraço para você, para a galera que curte o Esporte Total. Automobilismo é na Band, Copa Truck é na Band. Neste domingo começa a temporada 2021 aqui na cidade de Goiânia. Nesta sexta-feira, mais um dia de treinos livres e no sábado, a definição do grid de largada. A gente conversou com alguns dos principais candidatos ao título sobre o que eles esperam para esta temporada. A expectativa para esse ano é muito legal do meu lado, né? A gente está numa equipe nova, eu fiquei muitos anos numa equipe onde eu fui campeão 5 vezes e fui para um desafio diferente, né? Uma equipe nova, esse é o 3º ano e agora a ideia é consolidar, né? A gente fez bastante treino fora do campeonato, o regulamento deu uma mudadinha, a gente tem menos fumaça, um pouquinho menos de potência, mas um controle melhor. Com certeza esse ano, 25º ano de truck, eu vou fazer de tudo para sair daqui com o melhor dos melhores resultados. A Truck terá algumas novidades em relação aos últimos anos. Uma delas, a criação da Super Truck para pilotos menos experientes. Outra novidade, o descarte dos 3 piores resultados para efeito de classificação. E, finalmente, a colocação em todos os carros de um sensor de fumaça. Copa Truck é na Band. Continuamos em Goiânia, agora para falar de futebol. Beto Brasil chega porque tem decisão entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. No Goianão 2021, uma final inédita. De um lado, o Vila Nova, um time que já foi campeão várias vezes. Um time de uma torcida grande, fiel e muito apaixonada. Só que há 16 anos, os colorados aqui não sabem o que é gritar, é campeão. Do outro lado, o jovem time Grêmio Anápolis, o time do interior, time de empresário, time de poucos torcedores. Mas os jogadores querem entrar na história do clube e ser campeão goiano pela primeira vez. Primeiro jogo em Anápolis, 1-1. Agora, para conhecer o campeão, tem que haver um vencedor. Em caso de empate nos 90 minutos, o campeão goiano vai ser conhecido através de cobranças de penalidades. Pois é, a pergunta que não quer calar: quem vai ser campeão goiano? O todo-poderoso Vila Nova ou o desconhecido Grêmio Anápolis? Meu brother, jogo é jogado. Vamos ver. Quem leva no Rio Grande do Sul, Grêmio ou Internacional? Pedro Oliveira fala da preparação da dupla para a final do Gaúcho. O Grêmio anunciou a contratação de Douglas Costa. O jogador de 30 anos que estava na Juventus, emprestado para o Bayern de Munique, assina contrato de empréstimo com o tricolor por uma temporada. Depois que esse contrato encerrar na metade de 2022, ele assina definitivamente por mais 2 anos. O anúncio gerou muita expectativa durante esta sexta-feira, porque vazou um vídeo onde Douglas Costa já falava com a camisa do tricolor. Aí no final do dia, ele foi de fato anunciado como jogador do Grêmio depois de 11 anos que ele estava na Europa, passagem também pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e agora ele volta a vestir a camisa do tricolor. Ele abriu mão de muito dinheiro para continuar na Europa e também propostas que tinha do Oriente Médio para jogar no tricolor. Ele de fato queria voltar ao Brasil e principalmente vestir a camisa do Grêmio. Douglas Costa ainda vai passar por um tempo onde ele vai ter férias, vai casar no Rio de Janeiro para poder depois, de fato, jogar com a camisa do Grêmio. Douglas Costa não vai jogar agora, não joga, obviamente, o Clássico Grenal do final de semana, onde o Grêmio enfrenta o Internacional. O tricolor tem vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1 de virada no estádio Beira-Rio, e agora o jogo da volta acontece na Arena, o jogo que vai decidir o Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem algumas dúvidas no meio de campo, isso porque o volante Thiago Santos não jogou a primeira partida no estádio Beira-Rio, ele tem problemas na coxa, não se sabe se ele vai jogar o jogo da volta, mas a tendência é que ele jogue. E também o jogador da frente ou joga Maicon, ou joga Jean-Pierre, ou joga Darlan também, esse jogador corre por fora, então o Grêmio tem essas dúvidas aí. O time de Thiago Nunes que está 100%, o técnico não perdeu nenhuma vez comandando o tricolor. Já o Inter tem algumas dúvidas também, porque Miguel Ángel Ramírez promoveu algumas mudanças do time que jogou a Libertadores no meio da semana. Lucas Ribeiro e Zé Gabriel disputam vaga na zaga e também na ponta. Joga Maurício por uma ponta, Caio Vidal pode jogar por ali também. Miguel Ángel Ramírez muda o seu time jogo após jogo, então por isso não tem como prever um time que joga o Clássico Grenal. Jogo de ida da decisão do Catarinense. A Cacau Corazza conta como estão os preparativos de Chapecoense e também Avaí.
Fernandinho, pela quinta vez na história do Campeonato Catarinense, teremos uma final entre Avaí e Chapecoense. E são 2 títulos para cada lado, viu? A Chape conquistou em 1977 e 2017 e o Leão da Ilha garantiu os títulos em 2009 e 2019. Ou seja, teremos um desempate nesta rivalidade. O Avaí, que busca o 18º título, será o mandante da primeira partida e defende a invencibilidade dentro de casa. Dos 8 jogos desta temporada na ressacada, o Leão não perdeu nenhum, tem 5 vitórias e 3 empates e sofreu apenas 1 gol em seus domínios. Além disso, o time azurra é dono da melhor defesa do catarinense, sofreu apenas 6 gols em 16 jogos. E recebe a Chapecoense, que tem o melhor ataque do estadual, são 32 gols. E conta com o artilheiro da competição, Perotti, chegou aos 14 gols em 16 jogos. O objetivo principal a gente alcançou, que era estarmos agora na final contra o time do Avaí. É uma bela equipe, jogadores experientes, então a gente tem que estar dedicado, vai ser um grande duelo. O regulamento dá uma vantagem para a Chapecoense que não pode ser desconsiderada. Então, tem 2 equipes, né, do mesmo nível, na minha opinião, e uma tem uma vantagem, a gente vai ter o trabalho de reverter. Então eles já entram, um passinho, um pezinho na nossa frente ali, né? A gente tem que brigar para reverter, tentar reverter no primeiro jogo, né? Se não der no primeiro jogo, é jogar lá para vencer o jogo de volta. O Verdão do Oeste chega à sua 6ª final consecutiva e com a vantagem do empate, já que terminou a primeira fase como líder. O primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense acontece neste domingo às 4h da tarde na ressacada. E o jogo de volta será também às 4h, mas na próxima quarta-feira na Arena Condá. Reta final também no surpreendente Campeonato Paranaense. Rafael Sanches, vem aí. Oi, Fernandinho, um abraço para você, um abraço para a galera acompanhando o Esporte Total aqui no Paraná. Foram definidos 3 dos 4 semifinalistas do Campeonato Estadual. Ontem, na quinta-feira, o Londrina venceu o Cianorte lá na casa do adversário, no estádio Albino Turbay, por 3-0. Em meia hora, o jogo já estava decidido. Como o primeiro jogo deu empate, o Tubarão se saiu bem nessa. O adversário do Londrina é o Operário de Ponta Grossa, que passou pelo Azures. Depois de perder o primeiro jogo, venceu em Ponta Grossa no Germano Krieger por 1-0. Nos pênaltis, o Fantasma se deu melhor. O primeiro jogo vai ser aqui em Londrina, no Estádio do Café, e o jogo da volta no Germano Krieger, mas nenhum dos dois tem data ainda para acontecer. O FC Cascavel também passou ontem para as semifinais, empatou com o Maringá em 1-1, por conta da vitória no primeiro jogo. Aqui no norte do estado, se classificou e agora aguarda o vencedor de Atlético Paranaense e Paraná. Primeiro jogo no Durival de Brito, na Vila Capanema, vai ser ainda na próxima segunda-feira. É hora do surf no Esporte Total. Pois é, na Austrália já... Fala Fernando Fernandes, pessoal ligado no Esporte Total, reta final da perna australiana da Liga Mundial de Surf. E apesar de alguns tropeços na ilha de Rottnest, o Brasil segue com boas chances de título na 5ª etapa da temporada. Quando uma onda estreia nas competições, além dos desafios normais, organizadores e atletas também têm que encarar o desconhecido. Para quem dirige o evento, é preciso saber escolher o momento certo para colocar as baterias no mar. Para quem está na água, se adaptar às condições, por pior que elas estejam. Foi assim que Tatiana Weston Webb, que começou a etapa de Rottnest em segundo no ranking, se despediu precocemente. Com o swell inconstante, a brasileira não se encontrou, foi eliminada ainda na repescagem e deixou a ilha com o pior resultado na temporada. Assim como Tati, Felipe Toledo chegou embalado pelo título em Margaret River e também não foi bem. Depois de passar pela primeira fase, parou na sequência diante do local Lion Bryan, um dos convidados do evento. Apesar das baixas, o Brasil segue com boas chances de mais um título. 5 dos 11 representantes da chave masculina chegaram às oitavas de final. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza, Iago Dora e Miguel Pupo. Destaque para Miguel, que chegou nesta fase pela primeira vez desde que o Tour desembarcou na Austrália. A janela de competição na paradisíaca Rottnest vai até o dia 26.
Pois é, na Austrália já passou do meio-dia de sábado e o campeonato recomeçou. Miguel Pupo, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Dora venceram suas baterias, avançaram para as quartas de final. É a tempestade brasileira de olho em mais um título no circuito mundial. Campeonato Potiguar, o clássico entre ABC e América promete muita disputa neste final de semana. Olá, Fernandinho. Esse final de semana tem Clássico Rei aqui no Rio Grande do Norte e a partida promete fortes emoções. O ABC vai receber o líder da segunda fase do Campeonato Potiguar, o seu principal rival aqui no estado, o América. E os times chegam até essa partida com um peso enorme nas costas, a cobrança das torcidas. O América, que deixou passar lá na primeira fase a vitória, vem liderando a segunda fase da competição. Mas na última rodada ficou no empate diante do Palmeiras de Goiânia, o lanterna da Copa RN. Já o ABC faz mais um jogo da vida. Na última rodada conseguiu vencer, colou no líder, mas é seguido de perto pelo terceiro e quarto colocados da tabela. O jogo vale tudo para os dois times. ABC e América disputam esse ano a Série D do Campeonato Brasileiro. Já deixaram passar lá na primeira fase do Potiguar a vaga garantida na competição em 2022. Ou seja, só resta mais uma vaga na Série D do ano que vem e os dois times sonham em vencer essa segunda etapa do campeonato estadual para garantir o calendário do ano que vem. O jogo será às 4 horas da tarde no estádio Frasqueirão e terá transmissão da Band RN. No Piauí, o Altos tem vantagem contra o Fluminense no jogo decisivo do estadual. Fala, Fernandinho, é isso aí. Neste sábado, todas as atenções estarão voltadas ao município de Piripiri, localizado a quase 190 quilômetros aqui da capital Teresina, para acompanhar quem será o novo campeão piauiense. De um lado, o Altos buscando o seu tricampeonato. A equipe chega com a vantagem de empate para esta decisão, por ter vencido por 2-1 o jogo de ida da final. Do outro, Fluminense, atrás do título inédito. Há mais de 40 anos que o time não disputava a Série A do estadual. Bom, apesar do jogo não acontecer no estádio Felipão, interditado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí, que alegou falta de segurança na praça esportiva, o mando de campo é do Jacaré, que conseguiu a melhor campanha do estadual. O grupo realizou treinos no Estádio Albertão na quinta-feira e na manhã desta sexta-feira e embarcou pela tarde rumo ao destino final. O time vai contar com o retorno do técnico Marcelo Vilar, que na primeira partida da final estava cumprindo suspensão automática por ter pego o cartão vermelho na última rodada. Além disso, a equipe não possui nenhuma baixa por suspensão e aquele trio de ataque perigoso, Manuel, Clenison e Betinho, vão estar dando trabalho para a defesa do Fluminense. Falando do tricolor, Fernando, a equipe que também não possui baixas por suspensão embarcou nesta quinta-feira para Piripiri e já realizou os primeiros treinos no palco da partida. Os comandados do técnico Wallace Lemos vão precisar vencer por 2 gols de diferença se quiserem levar o título. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para as penalidades. Lembrando, Fernando, que o jogo acontece às 16 horas lá na Arena Itacoatiara. Muita tradição na final do Maranhense. Érica Paley conta pra gente. Olá, Fernandinho. Grande final do Maranhense de futebol. Os dois times de maior rivalidade e maiores torcidas do estado. Mais uma vez em campo irão decidir quem é o melhor. Sampaio Correia e Motoclube. O primeiro confronto, o Sampaio saiu na frente com gol de Ciel. Porém, apenas um gol pode não ser uma grande vantagem, já que estamos diante do super clássico. E o Papão, o Motoclube, quer a vitória e promete tirar essa diferença neste domingo, confronto que vale a taça de campeão. Rivalidade e muita expectativa para essa grande final. Na final do Amazonense, o Manaus saiu atrás e o Neto Cavalcante chega com as informações. Olá, Fernandinho. Aqui em Manaus, Campeonato Amazonense, Manaus Futebol Clube e São Raimundo Esporte Clube vão se enfrentar aqui na Arena da Amazônia a partir das 4 horas da tarde deste sábado, no horário de Manaus, 5 horas da tarde no horário de Brasília. Tufão da Colina, São Raimundo,
como é carinhosamente chamado pela torcida, tem a vantagem, venceu a primeira partida por 2-1, mas há 15 anos não chega a uma final de campeonato estadual. A última vez que foi campeão foi em 2006, nessa oportunidade que chegou na final. Já o Manaus, há 5 anos consecutivos, chega à final, essa é a 5ª final, e foi campeão por 3 vezes. No ano passado foi vice-campeão. Os times estão praticamente completos, um desfalque na zaga do Manaus, um desfalque no gol do São Raimundo Esporte Clube, eu acho que é o grande desfalque, o goleiro reserva, nunca participou de uma partida profissional, vai fazer sua estreia aqui na Arena da Amazônia, nesta final do campeonato amazonense contra o Manaus. De um lado o Gavião do Norte, do outro Tufão da Colina, São Raimundo, Manaus, final do campeonato amazonense direto da Arena da Amazônia. Fernandinho. Valeu, seguimos para Belém, Lino Machado, lá tem final, Tuna Luz, olha a Tuna aí contra o Paysandu. Para a Tuna foi uma semana tranquila. No primeiro jogo, placar de 4-2. Tem uma vantagem de 2 gols, podendo perder até por 1 gol de diferença para conquistar o título paraense. Fato que não ocorre desde 1988. O técnico Robson Melo, ao longo da semana, não teve nenhuma contusão. E tem a ideia de manter a mesma formação para a decisão deste domingo. O Paysandu teve uma semana tumultuada, perdeu até o técnico Itamar Schulli, foi dispensado. O auxiliar técnico permanente do clube, Wilton Bezerra, foi quem comandou os trabalhos durante a semana. E durante a semana o Paysandu anunciou o novo técnico, Vinícius Eutrópio. 53 anos de idade, é mineiro e estava no Joinville. Estará na Curuzu assistindo a decisão. E a partir desta segunda-feira, inicia preparativos para o Campeonato Brasileiro da Série C. A Tuna pretende manter a mesma formação para a decisão deste domingo. O Paysandu, quanto à escalação, é uma incógnita. O Esporte Total é, acima de tudo, democrático e viajante. Vamos falar agora do Campeonato de Roraima, com o Bernardo Silva. E pelo segundo turno do Campeonato Roraimense de Futebol também teve confronto, a começar pelo Grêmio Atlético Sampaio, que recebeu o São Raimundo no estádio Canarim. Jogo acirrado, com pressão para tudo quanto é lado. 2 times com sede de vitória, mas não deu para o São Raimundo. Ali no comecinho do segundo tempo, quando não tinha nem 1 minuto de jogo, Carlinhos marcou 1-0 para o Gás, gol da vitória, e acabou com a invencibilidade do São Raimundo, que estava com um cartel de 51 jogos sem perder. Logo depois nós tivemos o confronto entre Atlético Roraimense e Rio Negro. E a rede balançou e balançou e balançou. Balançou 7 vezes. 6-1 para o Atlético Roraimense. Parece que o Rio Negro secou, né? Teve gol de falta, 2 gols bonitos no meio da rua para fazer a partida valer a pena, que inclusive foi assistida de forma virtual. Afinal de contas, por conta das medidas de contingenciamento, por conta da pandemia causada pela Covid-19, a torcida não está podendo acompanhar os times de forma presencial. Bom, agora a tabela fica assim, o Gás está liderando tudo com 9 pontos, seguido então pelo Atlético Roraimense com 6 pontos, aí vem o São Raimundo, depois o Náutico e depois o Rio Negro com nenhum ponto e saldo mais que negativo de gols. Bernardo Silva, de Boa Vista, Roraima. É hora da NBA no Esporte Total. Memphis Grizzlies eliminou o Golden State Warriors e garantiu vaga nos playoffs da NBA. O próximo jogo da equipe acontece domingo contra o Utah Jazz. Hora do esporte olímpico. Vem, chega mais, Caio Capato. Fala, Fernandinho, tudo bem? O Brasil confirmou mais 3 vagas olímpicas antes do fim de semana. Isadora Pacheco, Dora Varela e Indiara Aspe conquistaram seus lugares no Parque Feminino do Skate. Com a vaga de Luiz Francisco também no parque, o Brasil soma agora 4 atletas na modalidade em Tóquio. E a Grã-Bretanha venceu mais uma prova de revezamentos no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos, realizado na Hungria. A prova da vez foi o 4x200 livre feminino. Os resultados colocaram o Brasil em 5º na repescagem da Federação Internacional da modalidade. Agora, só uma desistência de outra equipe pode colocar o Brasil nos jogos nesta prova. E a técnica Pia Sundhage confirmou a seleção brasileira de futebol feminino para o último preparatório antes dos Jogos Olímpicos. As 25 jogadoras escolhidas vão para um período de preparação na Espanha. Além disso, terão amistosos contra a Rússia e Canadá. Entre as novidades, a meia Angelina, que atua nos Estados Unidos. E a volta da lateral Letícia Santos, que retorna após lesão no joelho.
Fernandinho, faltam 61 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Brasil já tem 227 vagas garantidas. Você quer rever o programa de hoje? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Está aqui na tela, você escolhe o lado. Baixe o aplicativo Bandplay. Minha gente, Sport Total fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, logo após o Jornal da Noite. A gente se vê. Tchau, tchau.